Se você chega para mim, já com uma doença avançada, que já escapou, a gente vai tratar. Aí, eventualmente, tem indicação de tirar a próstata quando o tumor está abraçando a bexiga ali. Enfim, um tumor mais agressivo, que se eu não tirar a próstata, ele vai progredir para a bexiga, vai complicar, vai sangrar, enfim. Palliativo é aquele cara que não vai ter cura do tumor, mas ele vai conviver com a doença. Esse mês de novembro é Novembro Azul, né? É um mês de conscientização aí para os homens, mais para os homens, né? É a questão do câncer de próstata. E nós estamos com um convidado aqui muito especial, que é o Dr. Eliseu, e ele é urologista e também é especialista em uro-oncologia. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui conosco. E a gente estava falando aqui nos bastidores, né, que não combinamos de vir de azul, mas estamos aí de azul, né, para incentivar vocês e lembrar quanto essa cor é importante e o quanto ela traz de conhecimento que nós vamos levar a vocês através aqui do Dr. Eliseu. E a gente sabe aí, antes de passar a palavra para o Dr. Eliseu, o quanto o homem ele é resistente para ir ao médico, o quanto o homem ele é resistente para fazer a prevenção de qualquer doença. E por isso essa conscientização é algo mundial, né, o Novembro Azul, aonde traz essa conscientização de que os exames são importantes, ir a um urologista é muito importante. Então, doutor Eliseu, novamente seja bem-vindo, e a gente sempre conversa um pouquinho, antes de entrar no assunto, né, sobre a sua profissão. Claro, a gente sempre quer saber a curiosidade aí de por que você escolheu medicina, mas também por que escolheu a especialidade de urologia. Conta aí para nós. Bom, primeiramente, boa noite, Daniela, boa noite a todos aí, os que estão conosco. Vamos bater um papo bacana hoje aí com relação à urologia, a Novembro Azul e saúde masculina. E antes disso, então, é importante que as mulheres incentivem os seus homens aí a procurarem um urologista. Então, o assunto vai se basear um pouco nisso. Perfeito. Bom, com relação à minha história, eu tenho 38 anos hoje, né? Estou há 12 anos aí como médico e fui o primeiro médico da família. Desde que eu me entendo por gente, eu tendencio aí aos assuntos relacionados à ciência. Sempre gostei de ler sobre ciência, então quando era molequinho eu sempre falava que eu queria ser cientista. Olha só. Sempre estudei bastante, sempre fui dedicado na escola, sempre fui bom aluno. E aí depois que eu comecei a entender as profissões de fato, aí eu comecei a me tendenciar para a medicina mesmo e as partes cirúrgicas dela. Certo. Fiz cursinho, entrei na faculdade, sempre é uma luta entrar na faculdade, mas depois que entra é só alegria, né? São 6 anos de estudo, mas foram 6 anos bons, foram tranquilos, não tive nenhum problema com relação à formação. Certo. Aí depois a gente busca aí qual especialidade a gente vai seguir. Sim. Então, eu sempre gostei das áreas cirúrgicas, nunca fui um cara muito da clínica, né? Certo. Apesar que o cirurgião tem que ser um bom clínico, tem que identificar ali, né, durante a consulta, as questões clínicas e desenrolar e ver se aquele paciente ele é cirúrgico ou não. Certo. E a urologia é uma área que engloba bastante a saúde do homem, a saúde da mulher também, né? Porque a gente cuida da parte urinária feminina. Então, os cálculos urinários, as infecções recorrentes, as incontinências urinárias, o urologista também trata. Certo. Na parte feminina. E a gente tem um compilado aí de doenças urológicas, então é uma área muito completa. Então, para ser urologista, a gente precisa primeiro ser médico, depois cirurgião geral. Então, são 2 anos, hoje são 3 anos de residência de cirurgia geral. Depois a gente faz mais 3 anos de urologia e eu optei por fazer mais 1 ano aí de especialização em uro-oncologia no Hospital de Câncer de Barretos. Certo. Então, foi lá que eu desenvolvi melhor as técnicas cirúrgicas com relação à parte oncológica, laparoscopia, onde eu comecei a desenvolver a parte de cirurgia robótica, e desde 2019 que eu terminei o fellow lá, voltei para Ribeirão Preto e estamos aí na luta.
Olha só, são muitos anos, né? Porque 6, vai dar 12 anos, 12 né? anos de Mais estudo. 2, né? Em Barretos, quer dizer, 14. É uma Foi vida. um ano em Barretos. Um ano em Foi um ano em Barretos. Barretos. Então, é muito. Bastante Hoje tempo. são 3 anos De cirurgia residência? geral e Ah, 3 cirurgia. de urologia. São 6, né? Tá. Não são 2, não eram 2. Eram Eram 2, 2, mas já passou. mudou para Agora. 3. E Olha mais só, 3 de urologia. olha só. E se quiser fazer algo a mais aí, um fellow, que tem fellow de uro-oncologia, tem fellow de reprodução, tem Sim, fellow de uroginecologia, então tem sim. áreas distintas dentro Como da vai urologia. desmembrando, né? Vai Isso. especializando cada vez mais. E essa questão que você falou, robótica, né? Tá tomando conta e com certeza, né? Cada dia mais a gente tem Ajuda. tendenciado, especialmente na oncologia, né? Sim, Pacientes com câncer de próstata, sim, câncer de rim, que são as que a gente mais atua aí na robótica. sim. A gente consegue resultados funcionais melhorados. Olha aí, Então, as interessante principais isso. sequelas são com relação à incontinência urinária, impotência sexual, e na robótica a gente consegue índices muito menores dessas complicações ou até nulos com relação a isso. Sim, Mas isso depende do estadio do tumor. sim, Se o paciente chegou para a gente precocemente, sim. se ele já não chegou tardiamente com uma doença avançada, isso tudo faz diferença na hora da decisão da melhor técnica. E se ele optar pela robótica que tem resultados melhores, com certeza o desfecho vai ser melhor. Aí, isso se dá a opção para o paciente. Exato, tudo depende de plano de saúde, tudo depende Sim. de condição Ó, interessante financeira. isso, viu, que você está falando. Então, a gente vamos pensar em próstata, porque o Novembro Azul é para isso. Sim, A gente consegue operar próstata por 3 vias, ou a via convencional aberta, que tende a ter mais complicações. sim, Não estou dizendo que vai ter, mas tende a ter mais sangramento, tende a ter mais taxas maiores de incontinência urinária e impotência sexual. sim. E uma internação um pouco mais alongada. Aí tem a laparoscópica, tá? Que é uma boa técnica. Tem algumas limitações, especialmente nos grandes obesos, que fica mais difícil. Sim. Mas a gente já conseguiu encurtar o tempo de internação, o sangramento já ficou bem menor, e a gente consegue definir melhor aí a respeito de incontinência e impotência. Então a gente avançou bem Sim. na laparoscópica. A gente, fazendo uma boa laparoscopia, a gente tem bons resultados também. E o refino é a robótica, que melhora a visão aí, é uma visão tridimensional, aumenta em mais de 50 vezes a capacidade de a gente identificar aquela região, porque a ótica é diferenciada. A gente tem braços robóticos que são manejados pelo cirurgião. Então a gente senta num joystick externo ao robô e controla a máquina que fica dentro do ser humano, né? Então a gente coordena de fora aquela cirurgia. Então, a gente consegue resultados mais finos, mais precisos, movimentos mais precisos, mais finos, e por esse motivo a gente consegue resultados melhores. Impressionante, muito bom, muito bom. Então, assim, ó, vamos lá já passar para o nosso público aqui. O que é exatamente o câncer de próstata e quais são os fatores de risco aí? Bom, primeiramente, a próstata é uma glândula exclusivamente masculina. Certo. Ela fica localizada logo abaixo da bexiga. Então, a urina passa no meio da próstata, tá? Então, é um órgão que tem a função primordial de continência urinária e também de uma produção de uma parcela do sêmen do homem. Certo. O tumor de próstata, no início, ele não dá nenhum sinal. 0 sintomas. Tem paciente que chega pra gente já com uma doença em progressão e não fala, doutor, não tô sentindo nada. Por quê? Porque o tumor de próstata, em torno de 85% das vezes, ele desenvolve na periferia da próstata. Então, até ele começar a avançar para o miolo da próstata, pegar a uretra e começar a ter sangramento, demora. E então, nesse cenário em que o câncer já progrediu, com certeza ele já disseminou para osso, para os gânglios linfáticos, e aí já se torna um caso paliativo, não curado, não curável. Sim. Então, no início, o tumor de próstata ele é assintomático. Muitos pacientes procuram a gente por conta de sintomas urinários obstrutivos. O jato começa a dificultar, começa a ficar mais difícil de fazer xixi, começa a ficar mais, bexiga, o jato mais né? fraco, um peso.
aquele esvaziamento incompleto, gotejamento na urina, na cueca depois que termina a urina, Sim. acorda muito à noite. Só que Várias isso vezes não pra é, urinar, né? isso não é exclusivo do câncer. Isso pode ser da hiperplasia prostática benigna. Então, boa parte dos homens vão ter hiperplasia prostática benigna. Sim. E esse motivo os leva ao consultório. E aí, na triagem, a gente Perfeito. tem que fazer o PSA, Isso. que é um exame que Isso vai... que eu ia perguntar para você, do PSA e PSA, do toque renal. a gente faz o PSA, que é uma proteína exclusiva da próstata. Ela é uma proteína de lesão prostática. Então, se o paciente tem um tumor em progressão, o PSA tende a subir. E a gente define através do toque se existe alguma região suspeita nodulosa ou endurecida, endurada, Certo. que sugerem um tumor. Ou o PSA ou o toque, ou ambos estão alterados, a gente vai progredir para uma imagem, uma ressonância de próstata, que é um belo do exame. Certo. E na ressonância, a gente vai definir se aquele nódulo é um nódulo fortemente suspeito para câncer ou não. Definiu que é uma suspeita mesmo, a gente vai progredir para biópsia. Sim. Biopsiou, definiu que é câncer, a gente vai tendenciar e direcionar o tratamento. E como que a gente escolhe o que a gente vai fazer com o paciente? Sim. Idade influencia, status, performance, ou seja, a saúde do paciente. Saúde. O paciente às vezes chega para a gente com uma idade avançada, sem saúde, não se opera. A gente tendencia para uma radioterapia ou outras coisas. Paciente mais jovem, o que é jovem hoje? Tá. Jovem Isso, pode ter até 80 anos. Eu vou operar um paciente semana que vem com 80 anos, câncer de próstata. Mas por que eu vou operar ele? Porque ele chegou no meu consultório, ele não toma remédio, ele faz academia todos os dias, ele é dono de uma empresa. Uma Então, boa saúde física. O que vai definir isso, exatamente, é a saúde física e mental do paciente, se ele tolera tudo aquilo. E aí você pede, por exemplo, normalmente esses exames, colesterol, como fala? Triglicérides, a questão também do pressão alta, tudo isso. A gente faz uma triagem global mesmo. Eu no meu consultório, quando o paciente vem, você já a primeira vez tudo. Eu peço um geral. Eu peço Sim. perfil hormonal, peço perfil hormonal de tireoide, colesterol, glicemia, para tentar entender a saúde global desse paciente. Sim. E já encaminho para um cardiologista parceiro para que faça aquela triagem cardiológica. Sim. E em cima disso, a gente define que o paciente tem um tumor e tem saúde, vamos tendenciar quase sempre para a cirurgia. Por quê? Porque quando a gente identifica o tumor precoce e opera, a gente atinge cura de até 90%. Olha, que coisa, né? Impressionante. A gente tem pergunta, Marcelo? Tem. Então, olha só que legal. Então, fazendo uma pergunta. Urinar sentado ou em pé faz diferença para a próstata? Não, não faz. O homem tem que urinar de acordo com o que gere mais conforto para ele. Sim. Qual que é a diferença entre urinar sentado ou em pé? Depende muito. Tem paciente que é um pouco mais ansioso, que vai urinar em pé e já está pensando um monte de coisa. Sim. E sai andando e aí fica para trás. Gente, desespero. Desespero. Outros preferem sentar, dar um minutinho a mais ali, relaxa melhor o esfíncter urinário e esvazia melhor a bexiga. Sim. Então, assim, cada um... É de cada um, com a sua né? adequação, adaptação. Isso. Não tem vergonha nenhuma em um paciente se falar assim, eu urino sentado em casa, tá tudo bem. Que existe essa mística, né? Quem urina só mulher que urina sentada. Homem não. Então, assim, é uma grande bobagem. É até bom a gente falar isso, vocês estão escutando? Não tem nada grande a ver, bobagem. gente. Então, tá vendo? Uma bobagem aí. Agora, doutor, e em que idade aí o homem deve fazer o acompanhamento? Porque é isso que você falou, a princípio não se sabe se ele tem câncer. Ele vai porque está acontecendo alguma coisa mínima e que a mulher, né, como a gente está falando aqui nos bastidores, falou, você tem que ir ao médico, tem que fazer uma prevenção, tal. Aí, mas que idade o ideal para começar a fazer um acompanhamento aí? Bom, vamos falar de acompanhamento urológico. Urológico. Antes do câncer de próstata. Então, eu falo assim, qual que é a idade que o homem tem que ir no urologista? Isso. É isso Vamos mesmo. entender. Então, na primeira infância, já cabe uma consulta, porque a criancinha pode ter fimose. Olha aí. A criancinha pode ter um testículo não descido. Sim. Às vezes o testículo está no canalzinho da virilha. Sim. Então, isso é cirúrgico. Então, o pediatra identifica um problema e encaminha para a gente na primeira infância. Certo.
Passado aí, resolveu esse probleminha. Passado aí, chegou na adolescência. Tem as questões sexuais, as Sim. questões das ISTs, né? Sim. As infecções sexualmente Sim. transmissíveis. Então, cabe uma visita também na adolescência. Chegou nos seus 20 e poucos anos, ou 30, vai constituir paternidade. Vamos ver se tem índice de fertilidade. Então, Questão já cabe uma visita com a gente também. Vamos ver Sim. como que está o espermograma, todo o perfil hormonal, tá? Depois dos 40 anos, que a gente já tendencia ao envelhecimento mesmo, né? Já cabe uma rotina geral. Então, é um exame global. Eu já incluo aos 40 um PSA. Isso sou eu. Mas Certo. protocolarmente, o que a Sociedade Brasileira de Urologia diz? Que quem é negro ou quem tem histórico familiar primário para Sim. câncer de próstata tem que iniciar a investigação aos 45 anos. Tá. E para todos os demais, aos 50. Aos 50. No entanto, Sim. eu já operei pacientes com 40, 41 anos, 42 anos. Então, se o histórico genético for muito importante, Sim. aos 40 já tem indicação de começar pelo menos com o PSA, que é o exame de sangue. Olha só que impressionante, né? Como que é a falta de conhecimento, porque quando você está falando de acompanhamento, a gente está pensando lá na frente. O acompanhamento já começa já quando é bebê, né? Vamos falar assim. Então, isso é muito importante o que você está trazendo aqui para nós, em termos de conhecimento para nós, né? Quem tem família, quem tem filhos, o esposo. Agora, outra coisa, ó, sobre os hábitos de vida aí. Porque eu acho que isso é importante. Então, além dos exames, o que o homem pode fazer no dia a dia para prevenir aí a doença? Bom, o câncer de próstata ele é muito mais genético do que ambiental. Certo. Então, quando a gente fala de fazer o segmento anual, Sim. é para identificar o tumor nessas fases iniciais. Sim. Não é preventivo. Não, é impossível falar assim, ó, eu vou evitar um câncer de próstata fazendo a rotina. Não, mas a gente sabe também que quem é obeso... É o que você falou no início. Você vai ter agora um paciente que vai fazer uma cirurgia semana que vem com 80 anos. Mas ele tem uma boa saúde. Exato. Por isso vai ter condições de fazer a cirurgia. Isso. Então, assim, os obesos tendem a ter doenças mais agressivas. Quem é negro, quando tem câncer de próstata, tende a ter uma doença mais agressiva também, tá? Então, assim, no dia a dia que a gente orienta, manter-se no peso ideal, Sim. tá? Uma alimentação balanceada e com prática regular de atividade física com um enfoque à musculação. Porque a gente vai perdendo massa muscular também. Então, é interessante entender também, por outro lado, que quando a gente faz a atividade de força, a gente predispõe a ter uma testosterona melhorada. Então, imagina assim, o homem, pensando na saúde como um todo agora, né? Tá. A testosterona, ela faz parte da virilidade, da disposição, do libido, o hormônio principal do sono, do homem. Certo. Então, quem é mais gordinho tem testosterona mais baixa. Quem não treina tem testosterona mais baixa. Qual que é o limite aí? São o quê? 8 mil? No sangue? No sangue. É em torno de 300. 300. O valorzinho lá. O valor. A referência laboratorial é um pouco mais baixo. Certo. Mas é uma referência entre 300 e 800. 300 então, assim, e 800. 8 é melhor que 800, esteja ali isso. próximo de 500, 600, Sim. que é um número bacana. Sim. Então, vale a pena treinar, vale a pena fazer musculação pelo menos 3 vezes por semana, fazer E tem alguma que ser atividade. de força. É o que você falou, força. Porque Exercício de força. Então, o que eu sempre falo pro meu paciente? 3 vezes por semana musculação e 2 vezes por semana aeróbico. Se puder conseguir conciliar 5 vezes por semana, 1 hora por dia, Sim. ele tá englobando ali uma saúde bacana. Muito bom. Bom, e essa questão do fumo, o tabagismo, no caso, aí o álcool, eles influenciam aí o risco? Para câncer de próstata não tem um risco direto do tabaco e do álcool. Sim. O tabaco ele tem muito mais relação com tumor de bexiga e alguns tumores de rim, tá? Mas olha, o tabaco. Afeta os rins. O principal fator de risco para tumor de bexiga é o cigarro. É o principal disparado. Mais de 70% das vezes que o paciente tem câncer de bexiga é um câncer secundário ao tabagismo. Entendeu? Então, assim, é um tumor que é evitável. Sim. Se você nunca fumou. Isso. Então, menos de 10% dos tumores de bexiga são secundários a outras condições.
Então, se você Olha não só. fuma, você tem poucas chances de ter tumor de bexiga. Então, já começa por Olha aí. aí. Não só de bexiga, de pulmão, de garganta, Sim. de língua, de boca. Todos esses tumores que o cigarro Impressionante, né? promove podem ser Que evitados. desencadeia, certo? O álcool, ele vai desenvolver risco para cirrose, evidentemente, Claro. e para tumores de trato gastrointestinal também. Sim, Um outro, em paralelo, sim. é importante enfatizar também, não só para homens, mas para mulheres, que a partir dos 45 anos de idade, todos nós devemos fazer uma colonoscopia. Não tem nada a ver com próstata, me lembrei disso agora, mas é Olha aí. importante que é uma informação que Sim, vale a pena divulgar. Por quê? Os tumores de intestino também estão ganhando espaço, cada dia mais, e estão se antecipando. E tem a ver sim, com o ritmo de vida, com alimentação desregrada, com sim, obesidade. sim. E é o que a gente tem visto cada vez É mais. verdade. É Então, verdade. cabe também É na um alerta, né? Não investigação. deixa de ser um alerta aí para todos nós, homens e mulheres aí. Exatamente. Tá certo. Agora, assim, vamos falar desses tabus, né? Por que que ainda há tanto preconceito e vergonha de um homem ir ao urologista? Conta aí para nós. Primeiro que pacientes com 80 anos ou mais são muito resistentes ao É, toque. né? Ao toque. Eles são de uma geração em que a masculinidade tinha a ver com Nossa, isso, né? isso é. Então, quem era homem? Quem fumava, quem bebia, quem Isso. trabalhava até 10 horas da noite e toque retal estava Imagina, fazer um exame desses afrontando a masculinidade. Então, esse público hoje, a maior parte deles é bem resistente. Aí entra o papel da esposa, né? Tentar Sim, conciliar, isso. trazer o paciente. Sim, As gerações mais novas, aí, os 50 anos, 60 anos de hoje, sim, eles são mais informados, né? Então, sim. assim, essa informação que a gente traz aqui, informação de rede social decente, Isso que não seja fake, né? não seja fake e nem sensacionalista, isso faz diferença na informatização, né? Sim. Então, por conta da divulgação melhor, eles têm buscado mais um cuidado. E perder um pouco daquele negócio que o toque vai influenciar na tua masculinidade. Mas mesmo assim, viu, essa faixa etária que você coloca, eu conheço aí, é aquela coisa dos amigos. Os amigos fazem isso, viu? Porque as mulheres estão lá, gente, eu vou com você, eu seguro sua mão, eu tô junto com você. Mas os amigos falam, tem certeza que você vai fazer esse exame? Realmente, Então, tem é muito difícil, disso. né? Tem muito disso. Então, alguns chegam pra gente e falam assim, doutor, eu não quero fazer o toque, Aí, eu vim para fazer o PSA. E aí o que eu falo? Assim, beleza, a gente faz um PSA, o PSA tá tranquilo, a gente pode fechar os olhos aí para pro toque agora, mas pensa no assunto, é assim, interessante você pensar melhor, voltar depois pra gente fazer o toque. Por quê? Porque 10% dos tumores de próstata não alteram o PSA. Então, às vezes o tumor tá crescendo, o PSA tá paradinho ali, aí você fala, não tem nada. Aí você faz o toque, tem uma pedra ali na próstata. Olha aí. Então, por isso que o toque é um complemento do PSA. Sim. E eu já fiz também quando o paciente tem condição de fazer uma ressonância. Então, doutor, não quero fazer o toque. Então, tá bom, você pode fazer uma ressonância? Pode custear uma ressonância? Posso. Faz a ressonância. Ressonância substitui o toque. Sim. Porque ele identifica o nódulo ali que eu identificaria no toque. Claro. Então, tem essa escapatória, vamos dizer, para o toque. Faz uma ressonância, mas é um exame de alto custo, um exame que vai ficar uma hora deitado lá na máquina, vai contraste, Sim. então tem os poréns. Só que o custo é alto, né? Custo alto, então não dá para você generalizar. Exame desse, isso. Agora, vou voltar a falar. Gente, não é mais o preconceito que o medo, né? É preconceito. Porque o exame não dói. O toque demora 3, 4 segundos, é muito rápido. Sim. E é um dedo, né? Um dedo não é nada demais, né, gente? Pelo amor de Deus. E você já teve episódios assim, de que a pessoa foi e depois falou, não vou fazer, sai do seu consultório e não... Diversas vezes. É sério? Eles chegam, mostram o PSA, a gente orienta para fazer o toque e começa a sudorese, né? Começa a suar frio. Passar mal. Começa a passar mal. Doutor, não consigo. E vai embora. E a maioria vão com as esposas, com as mulheres? A minoria leva as esposas. A minoria? A minoria leva as esposas. Gente. E quando elas vão, nesse cenário, elas ficam fora do consultório. Aí eu falo, deixa ela entrar, vamos conversar junto. Às vezes a orientação que eu vou te dar, você não vai conseguir absorver tudo, às vezes a esposa te ajuda. Ele tem vergonha, por isso não permite que ela esteja junto. E às vezes o assunto do idoso entra próstata mais disfunção erétil,
e o cara não quer se expor à Ah. esposa, à própria esposa. Às vezes ele tá Olha com só. vergonha dela. Gente. E aí vira uma bola de neve, né? Aí você tem que ter toda uma Sim, psicologia, a gente né? às vezes a gente é mais psicólogo que É, médico. porque para lidar com o casal ali, porque é a situação dele que você está sentindo e ela que quer participar, ela quer ajudar, porque na maioria das vezes a mulher ela quer colaborar, ela é um parceiro, né? Sim, a maior parte das vezes ela ajuda. Isso. Já presenciei de tudo, viu? Já presenciei briga, porque aí você começa a entrar mais a fundo no assunto, começa a pegar algumas Essa coisa da situações, virilidade, né? Por aí começa a exemplo, confusão no consultório mesmo, assim. Nossa. Já aconteceu de tudo. Nunca ninguém se agrediu, pelo amor de Deus, Não, mas mas assim, às tiveram vezes situações desconfortáveis aí, já então. teve. Doutor, é assim, ó, as campanhas aí, como Novembro Azul, elas ajudam a quebrar esses tabus, você acha? Acho que sim, acho que ajuda a divulgar melhor a Sim, doença, divulgar sim, melhor as condições, né? E sim, mostra a importância do exame precoce na identificação precocemente do tumor e a gente levar a cura. Então, mostrar para o homem que quase 90% de cura com a identificação e tratamento precoce, e isso abre o olho, né? Pô, se eu tiver um tumor, eu vou ser curado, quase sempre. 9 em sim, 10 é curado. sim.